Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje a nossa aula é da matéria de Didática 1, primeiro termo. Vocês já tiveram um vídeo sobre pesquisa científica e agora a gente dá continuidade aí nas nossas outras disciplinas, né? A aula de Didática 1 é referente ao dia 15/4, nossa aula geralmente de quarta-feira, né, que é a primeira aula das 19 às 8h30 e depois vem aula de língua portuguesa 1, tá certo? Então vamos começar. Só para relembrar, né, onde vocês pararam, eu fiz aqui um roteiro do que vocês fizeram do começo do ano até agora, tá? Para lembrar, né, vocês sobre aí, os assuntos estudados em didática. Então, quando a gente se conheceu lá em fevereiro, que a gente começou o estudo de didática, vocês tiveram um textinho inicial na lousa, mais um xerox, sobre o que é didática, o que significa essa disciplina, para que ela serve. Vocês estudaram o Comênios, que é o pai da didática, escreveu Didática Magna. Nós vimos um texto sobre isso, sobre o que se referia esse estudo, esse assunto. E aí vocês anotaram da lousa e lemos em sala depois vários outros textos, todos, né, desse livro que eu mostrei na aula de pesquisa científica como um exemplo, né, de livro qualquer. Hoje esse não é o exemplo. Hoje o nosso foco da aula é justamente no livro Didática, do Jaime Cordeiro, que é o livro que está disponível no Moodle das aulas da semana passada e retrasada, tá? A prova também foi feita em cima desse livro, que é justamente o material que eu xerocava para vocês. Como eu já tenho esse livro, então eu xerocava o material na impressora e levava para vocês. Então vocês leram Ensino e Concepções de Mente, eu anotei aqui. As crianças aprendem por intuição, as crianças são seres pensantes, as crianças são detentoras de conhecimento. Aí depois, já no Moodle, vocês vieram lá no capítulo da aula colocada no sistema da faculdade e vocês foram no capítulo chamado Os Significados do Currículo Escolar. Tinha uma pergunta na prova sobre esse capítulo. Depois, a aula como objeto da didática. Depois, os professores, identidade e formação profissional. Também uma pergunta na prova sobre o método herbartiano, né, que vocês leram sobre a crise da profissão, os métodos adotados, o professor como transmissor de conhecimento, o foco transmissão de cultura na figura do docente, né? Aí o último texto que vocês leram, da página 53, foi Identidade dos Professores, Constituição, Mudança e Crise, que vai falar sobre a crise da escola, sobre os professores serem vigiados por fiscais da educação, sobre a escola ter tomado um outro rumo diferente daqueles iniciais lá do século XVI e XVII. Né? O nosso modelo de escola hoje é muito centrado no século XIX, com carteiras enfileiradas, com o professor lá na frente que é detentor do conhecimento, com pessoas que vigiam as suas aulas e uma hierarquia para seguir. Então, todas essas leituras que vocês fizeram fazem parte desse livro, tá? E hoje, a nossa aula, vou tentar fazer uma aula mais compacta do que a de pesquisa científica, tá, pessoal? Porque é a primeira, né? Então, a gente tem que ir moderando. É até difícil para subir o vídeo, ele fica muito pesado no YouTube também, para subir, né? Fica mais de 1 hora carregando, tá? Então, hoje, a gente vai na página 63, vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui, pessoal? O profissional docente, tá? Então, essa aqui é a nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. O que vai falar sobre o profissional docente na página 63 do livro que vocês têm aí já no link das semanas anteriores no Moodle, tá bom? Então, quem quiser, como que eu faço para acessar? É o mesmo link. Só que aí você vai lá, puxa a flechinha para a página 63, tá? Esse assunto de hoje é um assunto muito curioso. Ele vai falar sobre como investigar a vida do docente. Como assim? Não é investigar a trajetória, veja bem, é investigar a vida. Então, como a gente pode olhar o professor, não por aquele profissional que está ali na frente, mas olhar pelas
vivências e por tudo aquilo que passa o ser humano professor, o ser humano docente, tudo bem? E aí então, né, o livro começa na página 63 aqui, falando que muitos estudos já foram feitos sobre isso, mas que poucos autores dedicaram de verdade a dar voz para os questionamentos reais dos professores. A maioria dos estudos fala sobre a trajetória, sobre a vida dele profissional. Mas será que alguém parou para olhar a vida pessoal? Quais são as angústias das escolhas? Quais são as etapas pelas quais passa a vida de um docente, a carreira inteira de um professor? Quais são as etapas pelas quais nós passamos, né? Porque vocês são os meus colegas de trabalho daqui a pouco. Então, o que a gente enfrenta na nossa escolha? E aí, esse capítulo vai falar sobre isso, que ele vai, assim dizer, para situar, né, as ações profissionais dos professores, a gente tem que entender primeiro a vida dos professores, para só depois analisar a vida profissional. E aí, quem vai fazer esse estudo é um escritor, aqui no finalzinho, ó, chamado Michel Huberman. Estão vendo aqui? Na página 63, tá? Eu até grifei, ó, de tão importante. Ó, diversos estudos, vou ler para vocês, têm mostrado que as percepções dos docentes sobre a sua atuação e a sua autoimagem variam de acordo com diferentes momentos da carreira profissional. E aí, o Michel Huberman identificou essas tendências no desenvolvimento da carreira do professor e ele colocou aí, né, em 5 etapas, ó, 5 etapas, etapa 1, 2, 3, 4, 5 e depois A e B. Essas duas últimas aqui é um 5A, 5B, tá? Então vamos lá. O que o Michel Huberman fala e o que ele identificou? Ele identificou que um professor não é só aquele ser que está lá dotado de conhecimento ou sabe tudo, o que sempre tem razão. Não. Ele fala, olha, por trás daquela figura que aparentemente está completamente controlada, né, a gente tem uma pessoa que passou por muitas fases, passou por muitas etapas. E aí, então, ele coloca em 5 etapas. Vamos anotar? Então, a primeira etapa, né, dessa, vamos chamar de tendência, é uma tendência na vida dos docentes. Isso aqui acontece com todo mundo? Essas 5 etapas? Não. 100% dos professores têm as 5 etapas na vida? Não. O estudo foi feito com uma grande parcela dos professores, uma grande parte, tá? Então, para já deixar claro que isso aqui é uma tendência que a gente chama de geral. Tendência geral, já diz o nome, né? É aquilo que acontece mais ou menos com todo mundo. Tudo bem? Mas não é com todo mundo, é mais ou menos. Então, mais ou menos, uma grande maioria das pessoas passa aí por essa colocação das 5 etapas na vida do docente. Então, número 1, anotem, entrada na carreira. E se vocês forem na página 64, tá aqui, ó. Estão vendo aqui? Entrada na carreira. Eu só fiz os tópicos no meu caderno para facilitar a nossa videoaula, tá? A entrada na carreira do professor, o que é? É quando ele acabou de se formar e ele ainda vai se enxergar como um professor. É uma experimentação. Então, é a fase, anotem, pessoal, inicial. É a fase do começo. E todo começo é o quê? Empolgante, entusiasmado, cheio de esperança. Então, quando o professor está no seu primeiro, segundo, terceiro ano de aula, ele está no pico da coisa, né? Para dizer o seguinte, minha caneta. Voltei. Ele está no início de tudo. E aí, então, né, a gente tem aí o momento de descoberta. Então, se vocês forem colocar nas 5 etapas, a número 1 é a descoberta, porque ele está descobrindo a profissão e entusiasmado, empolgadíssimo com ela. Então, ele fala que todo mundo passa por isso. Vocês vão passar, eu passei e todos os docentes passam. Só que aí, a gente sai da entrada na carreira, que é a número 1, para a número 2. E qual é a número 2? Estabilização. O que é uma coisa estável? É uma coisa que não tem mudança. É algo que você
faz com constância. É o contrário de instável. Então, essa segunda fase se chama estabilização. E a estabilização é quando o profissional começa a se perceber como um professor e os outros, o entorno dele, também percebe essa figura como um docente. E ele está, assim, se sentindo competente para fazer o que ele faz. Ele já se julga experiente, ele tem uma competência pedagógica. E o estudo do Michel Huberman coloca que essa fase dura em torno de 8 a 10 anos depois da fase inicial, da entrada na carreira, né? Então anotem aí, estabilização é quando o professor se julga competente pedagogicamente e durante 10 anos, de 8 a 10 anos, isso varia de indivíduo para indivíduo, claramente, né? Ele está estável na carreira. Ele não pensa em mudar, ele está contente com o que ele faz, é isso mesmo, é uma boa escolha. Então, os primeiros 10, 12 anos da vida de um professor, ele está completamente tranquilo com a sua carreira. Só que, né, como tudo na vida, nada é constante, né? A vida é uma inconstância danada. O que temos na terceira etapa, de acordo com Michel Huberman? Já comecei minha vida como professor, entrada na carreira. 2, estabilização. 3, diversificação. Aqui começam, né, algumas caraminholas na cabeça de opa, tem alguma coisa errada, né? Já estou dando aula 10, 12 anos, tenho que diversificar minha vida, acho que não tá bom assim, quero mudanças, quero algo melhor. E aí que vem, né, os percursos, anotem, mais divergentes. É nesse período da diversificação que a gente tem o professor tentando outros colégios, tentando mudar de público, tentando fazer outras atividades ligadas ao mundo da educação para tentar ter mais ambição. Ele julga que ele tem que ter mais ambição, que ele tem que ter mais remuneração, mais visibilidade. Então a gente chama essa fase de diversificação. Ele está caminhando para um cenário de mudança, de, digamos, vislumbrar, né? A gente chama isso de vislumbrar outras opções dentro daquilo que ele escolheu. Tudo bem até aqui? Então, entrada na carreira, temos a estabilização, agora temos a diversificação, vamos para a quarta etapa, questionamento. Aqui é uma fase muito difícil, porque o professor, ele vai se questionar. Quando a gente se questiona na vida de qualquer coisa que a gente faz, o que geralmente acontece com a gente? Você vai se questionar das escolhas que você fez na vida, dos relacionamentos que você teve, né, da cidade que você mudou, que você não mudou, daquilo que você optou fazer naquela época. O que geralmente bate na gente? Um arrependimento, não é? Pois é, você está pensando isso aí também que eu sei, né? Porque acontece com todo mundo. Então, aqui, essa quarta etapa, anotem aí, queridos e queridas, coincide com o meio da carreira. Exatamente na metade da carreira do docente, ele se questiona justamente porque não estou contente com o que estou fazendo, né? A rotina já caiu aqui, a crise pessoal, a crise profissional. Será que eu fiz uma boa escolha? Será que eu fiz uma escolha acertada, né? Então, essa etapa é onde ele começa num decréscimo. Aquele entusiasmo já passou a estabilização, já passou a fase de querer mudar e diversificar. Aquele já está se questionando, né, dizendo assim, não estou contente com a minha escolha e essa rotina não me faz mais um ser entusiasta, né? Porque aquele ser que é dotado de entusiasmo é um entusiasta. E aqui o meio da carreira já deixa você pensativo. Por isso que o nome dessa etapa se chama questionamento. A gente só faz questionamento daquilo que nos incomoda. Ninguém questiona nada que está indo muito bem, obrigada, né? Tá tudo bem, tudo gostoso, tudo legal? Vou ficar me questionando para quê? A gente só se questiona daquilo que nos incomoda, daquilo que nos traz um desconforto, daquilo que nos angustia. E no meio da carreira, todo professor, se não passou, vai passar por isso, né? Então, esse estudo
prova que na grande maioria dos casos, todo professor vai ter sua fase de questionamento. Quer dizer que a sua tem que ser no meio da carreira? Não, pode ser no começo, pode ser no fim, né? Mas ele diz que isso acontece mais, sabe com quem? Que vocês vão ler lá no capítulo? Com os homens. Olha que curioso, né? Os homens são os mais afetados, nesse caso, do que as mulheres. Porque os homens, por se sentirem donos, do provedor da casa, eu sou o dono da família, eu sou aquele que fala mais alto, né? Quando ele se vê professor e a vida entra nessa rotina, essa etapa do questionamento é muito forte mais para a figura masculina do que para a figura feminina. E no livro, ele vai explicar na página 65, tá? Para quem quiser acompanhar, que isso não acontece tanto com as mulheres, acontece, mas não tanto quanto os homens, porque as mulheres já foram acostumadas nesse mundo mais maternal. A carreira de docente, ela é muito mais feminina do que masculina. A gente pode ver isso pela nossa sala de aula, né? No curso de pedagogia aí na faculdade. Tanto o primeiro termo, o terceiro, o quinto ou o sétimo, é uma carreira muito mais voltada para o mundo das mulheres do que dos homens, né? Se a gente for contar, a gente sempre teve mais professoras do que professores, não é? Naturalmente. E ele fala que essa crise bate mais aqui, ó, fundo nos homens. Então, que essa quarta etapa se chama questionamento. Tudo bem? Então, relembrando, entrada na carreira, estabilização, diversificação, questionamento. O que temos na quinta etapa? Quinta, que vai subdividir em duas outras pequenininhas aqui, ó. Vão ter duas frentes aqui na quinta etapa, A e B, tudo bem? A quinta se chama serenidade. Aí você vai me dizer assim, mas serenidade é bom, não é? Uma pessoa serena é uma pessoa calma, tranquila, né? Aparentemente sim. Então, essa etapa é uma etapa que o professor tá numa constância porque ele já não tem mais ambição. Então, por esse lado, é um lado negativo, se a gente for pensar, né? O que nos move a melhorar todos os dias? A ambição, querer mais, querer uma coisa melhor. Mas quando ele chega na quinta etapa, na serenidade, ele pensa assim, não tem mais nada para mudar, não quero diversificação, não tenho mais ambição, não quero mudar de área, não quero novos desafios, não quero nem questionar. Tipo, até questionar eu já cansei, então eu já aceitei. É uma espécie de aceitação. E aí, essa maior tolerância você tolera o problema da escola, dos colegas professores, você tolera aluno, você vai se distanciando dos alunos, da equipe, dos problemas, você fala, não, eu só vou fazer a minha parte, me deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você dá um de Zeca Pagodinho aí, entendeu? Mais ou menos isso. E aqui também o escritor diz que tem um decréscimo, tá? O que é um decréscimo? Uma caída aí, uma queda da ambição do investimento profissional. Você para de fazer curso, você não quer mais fazer pós, você perdeu, digamos, aquele furor do início, né? Aquele furor pedagógico. Então, aqui é quando a gente tem também, olha que curioso, um maior distanciamento com os alunos. Por quê? Se eu já passei, né, dos 20, 30 anos em sala de aula, os meus alunos estão aí 20, 30 anos de diferença de mim, no mínimo, né? Se não mais. E aí, como que faz, né? Para você que está lá lidando em sala de aula com crianças e já tem 50, 60 anos, né? Como faz? A distância é maior. E aí a faixa etária, quanto maior vai ficando, ou seja, quanto maior isso é um estudo, tá? Não sou eu quem estou dizendo. Quem está dizendo isso é o Michel Huberman, aqui na página 64 e na página 65. Ele diz que isso também desmotiva os professores. Olha que curioso, né? No geral, a maioria deles se sente desmotivada por essa distância, né, da idade. É outra geração, eles não me entendem. E aí acaba criando duas vertentes. Quais são as duas vertentes? A letra A das 5. Serenidade, número 5. Letra A é conservadorismo, anotem, e lamentações. O nome já diz tudo, né? Então eu vou ser conservador, não vou mudar nada, eu vou continuar apegado à minha prática. Mas Mariana, muda isso, o mundo mudou. Não,
vou fazer assim mesmo, deixa. É assim que eu quero, é assim que eu gosto e é assim que eu vou continuar fazendo. Mas veja bem, século XXI, vamos fazer diferente. Não vou. Então, a pessoa que entra na serenidade, na crise do conservadorismo da lamentação, ela já se apegou àquela prática rotineira, ela só quer fazer a rotina e lamentar. O que é lamentar? Reclamar. Ela quer falar, meu Deus, eu estou insatisfeito. Por que eu escolhi isso? Que insatisfação com a minha carreira, né? E dá uma sensação aqui de uma falta de recompensa, que é isso que ele coloca no livro aqui, a palavra é essa. Ele sente que não foi recompensado, que não teve resultado com isso, né? Então é uma fase, digamos, dura do momento do docente, né, que já passou de mais da carreira, da metade, né? Mais da metade da carreira, vamos dizer assim. Mas se ele está na serenidade, já está tolerando tudo, e não entra nessa primeira fase, ele pode passar pela segunda fase. Ou ele pode passar pelas duas, não tem uma regra para isso, né? Você pode passar pela fase da lamentação, do conservadorismo, e depois você chega na letra B, 5B, desinvestimento. O que é um desinvestimento? Quando você não investe mais. E ele fala que é uma continuidade da etapa anterior. Então é assim, é o conformismo, é o final de carreira, só que diferente da letra A, ele julga que tudo bem, tá positivo para ele assim. Ele se conforma e acha que tudo que ele fez foi bom, foi positivo, foi bacana, né? Então, ele diz aqui que é a continuação da serenidade, da etapa número 5. Tem gente que vai passar pela A, que é a lamentação e o conformismo, mas tem gente que vai direto para B, que é o desinvestimento, ou seja, a fase que você tá julgando que já me acomodei, mas não vou lamentar. Vou achar que os meus resultados foram positivos, os meus resultados foram satisfatórios. E pra mim é isso aí, tá tudo bem, tá tudo certo. Minha trajetória foi ok, né? E ponto, e acabou. E o estudo acaba com essa última fase, né? O que ele tem depois na conclusão? Que ele faz na página 65 e na página 66 para encerrar aqui, ó, tá? Eu fiz uns tópicos pra gente ir concluindo. Vou ter que beber água porque minha voz já acabou. Aí tem lá expectativas sociais. Então as fases variam de indivíduo para indivíduo e variam também das expectativas que a sociedade cria em cima da gente, né? Existe uma expectativa criada em torno da figura do professor, né? A família, a sociedade, as pessoas ao nosso redor no geral, elas cobram do nosso papel, não é isso? E ele diz que isso vai variar muito de idade para idade, de indivíduo para indivíduo, mas que todos de alguma maneira passarão por uma dessas fases. Infelizmente ou felizmente, né? Porque a primeira fase é muito boa, né? Que é a parte da empolgação, a segunda também é ótima, a estabilização, a terceira, a diversificação, também não é negativa, mas as últimas duas, que são questionamento e serenidade, já são mais negativas porque vão dando conta das falhas do sistema em si. Então não é a falha do professor ser humano, é a falha de como a sociedade vê o professor. A sociedade valoriza o professor? Não. As pessoas ao seu redor valorizam a sua profissão? Quando você é perguntado sobre o que faz e você responde que é pedagogia, ou quando eu fui perguntada muitas vezes o que você faz, eu respondia letras. Nossa, mas que maravilha, sua família deve estar orgulhosa de você. Mentira! As pessoas diziam assim, por que você escolheu isso, Mariana? Não tinha nada melhor para você fazer? Fosse fazer direito? Não pensou em medicina, não? Engenharia? E arquitetura? Ninguém dava uma palavra de nossa, mas que profissão zona que você escolheu, hein? Ninguém, nenhuma alma, tá? Por quê? Porque as pessoas neste país e no geral em muitos outros países, elas não valorizam a profissão do professor. E ele diz aqui no estudo, no final do capítulo, que a má remuneração, né, salários baixos e a falta de status acabam contribuindo para que essas etapas aconteçam na vida dos docentes e elas impactam na figura dele em sala de aula. Então, aquele professor
que vem desmotivado, desprestigiado, mal remunerado, visto como um perdedor, ele acaba projetando isso para a sua vida pessoal e profissional, né? E ele diz que os homens são os mais afetados, né? Mas que as mulheres também fazem parte desse público, já que elas são a maioria no mundo pedagógico, né? Isso não é só para pedagogia, não. Isso é no mundo docente, pessoal. O mundo docente é o mundo de quem escolheu ser professor de qualquer área, de qualquer idade, de qualquer matéria. Seja ele professor de física, de química, matemática, o professor de agronegócio, o professor de didática ou do primeiro ano alfabetizado. Não é uma questão da figura do professor no Brasil, principalmente. Ele faz uma análise bem interessante na página 65 e na página 66, né, dizendo que a falta de status acabam fazendo com que as pessoas se desmotivem. Mas aí vem uma pergunta que ele mesmo coloca no capítulo, que é a seguinte: por que ainda tem gente que escolhe essa carreira? Por que vocês escolheram essa carreira? Porque eu escolhi essa carreira com tantas outras disponíveis? Porque a gente acredita na educação e a gente acredita que dá para fazer diferente, dá para mudar esse cenário, né? A gente tem que tentar. Então, é por conta das pessoas que ainda acreditam numa mudança e acreditam que a reflexão sobre o processo da educação aconteça, e por conta dessa reflexão a gente vai conseguir fazer diferente. Então ele diz que apesar de todos os pesares, de todos os problemas, de todas as características negativas que ainda a educação tem, ela é muito, muito importante. E é o papel social mais importante que a gente tem dentro das profissões, que é a profissão do professor, né? Então, vocês, mais do que tudo ainda, porque vocês serão professores daqueles pequenos, né? E que vocês vão alfabetizar aqueles seres e fazer aqueles ser humaninhos virarem cidadãos, né? Então, não tem importância maior do que isso, né? Vocês deveriam ganhar mais do que todos os outros professores, porque a dificuldade de vocês é maior do que a de todos os outros, né? Então a gente já discutiu isso em sala de aula uma vez, né? Eu me lembro de discutir isso com vocês, e agora novamente. Então ele conclui dizendo que a gente vai discutir? Vai refletir? Vai passar pelas 5 etapas, né? Aqui, ó, entrada na carreira, né? Aí depois vem estabilização, diversificação, questionamento, serenidade, lamentação e depois o desinvestimento, que são as duas. A gente pode passar por elas? Pode passar. Mas que grande parte do que a gente vai saber e aprender e de fato desenvolver, sabe onde que vai ser? Na sala de aula. Então, a gente não consegue, na disciplina de didática ou qualquer outra disciplina, ensinar tudo o que uma sala de aula vai ensinar para vocês, né? Que o grande fazer pedagógico é no dia a dia. Então, que a nossa aprendizagem no mundo da docência é só no tete-a-tete com os alunos. E ele diz que é isso que vai ser o exercício profissional do professor e que vai mudar, né, a educação como ela já veio mudando há tantos séculos. Tudo bem, pessoal? Então, para hoje, né, nosso assunto era esse capítulo, né, da página, então, 63, o profissional docente, tá, do livro do Jaime Cordeiro, Didática, que está lá no Moodle e que vai aqui, então, aulinha pelo link no sistema e está disponível aqui no YouTube. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vocês me chamem no privado, tá certo? E vamos seguindo com as nossas aulas nessa quarentena. Deixo aqui um grande abraço em cada um de vocês, um beijão e até a próxima!